bacana, amigo telespectador. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, galera. Nesse vídeo vou mostrar pra vocês do quadro Vale a Pena Ainda. Hoje eu vou mostrar pra vocês sobre o tal do Outlast. Então bora pro jogo. Millie Earthful é um jornalista autônomo que um dia recebe uma dica de uma fonte anônima, conhecida apenas como The Wrist Bowser, o denunciante, sobre um hospital psiquiátrico que pertence e é operado pela corporação Murkoff. Após ele ganhar a entrada para o asilo, ele encontra corpos de pessoas do asilo espalhadas pelo corredor e os presos que escaparam. Eles conheciam como os Variantes. Eles passeavam pelos jardins, eles progrediam através dos dormitórios superiores e ele se encontrava como oficial empalado da SWAT, que em seus momentos finais diz ao jornalista para sair do asilo enquanto ainda pode. Saindo dos dormitórios, Upshur é atacado por um poderoso preso chamado Chris Walker, que ele lança através de uma janela e para baixo do átrio. Ao retomar a consciência, ele encontra o padre Martin, um preso que acredita que ele é um padre. Martin diz que Upshur foi enviado por Deus para ser testemunha de seu culto e tem que ficar no asilo e depois vai embora. Upshur começa sua tentativa de encontrar uma maneira de sair do prédio, evitando ataques de Walker e os outros presos. No entanto, enquanto ele tenta destravar as portas principais de controle de segurança, ele é emboscado e sedado por Martin, que mais uma vez afirma que ele deve permanecer no asilo e testemunhar contra os eventos lá. Martin mostra imagens das forças de segurança do asilo sendo abatidos por uma entidade misteriosa, aparentemente sobrenatural, conhecido como Wolf Rider. Antes de transportar Upshur, agora inconsciente, para as células do asilo, Upshur é forçado a trabalhar indo para um caminho para cima através dos esgotos depois de encontrar um par de prisioneiros. Eles eram gêmeos e eles se expressavam o desejo de matar e comer. No entanto, a dupla não ataca naquele momento, como Marty pediu. Para não prejudicar o jornalista, Upshur faz o seu caminho através dos esgotos, evitando ataques de Walker e outros presos hostis, antes de finalmente chegar nos chuveiros do asilo. Durante a tentativa de escapar através das chuvas, ele é atacado novamente por Walker e escapa através das aberturas, progredindo mais através do edifício. Upshur é logo perseguido em um canto por vários presos, mas escapa através de um aparador. Depois ele é capturado por um dos médicos, agora psicótico, do asilo, Dr. Richard Rick Trager, que coleciona partes do corpo dos detentos. Trager aprisiona Upshur, prendendo-o a uma cadeira de rodas, e corta fora os dois de seus dedos usando um grande par de tesouras. Upshur consegue escapar, e segue uma perseguição, seguida de uma luta quando Upshur puxa Trager em um elevador em movimento e esmaga-o entre andares. Ele encontra com Martin novamente. Upshur sai para o terreno de asilo, mas ele é perseguido de volta para dentro por Walker e o Wall Rider, que se revelou ser um ser como um fantasma, que Upshur só pode ver ao usar e visão noturna na sua câmera. Ele foi forçado a circunnavegar a escada em ruínas para acessar diferentes andares do prédio, seguindo uma trilha de sangue que Martin deixou para ele seguir. Upshur finalmente localiza Martin na capela do asilo para testemunhar a morte em um crucifixo e sendo perseguido por Walker mais uma vez. Antes de tomar o elevador principal, agora separado para baixo, Martin engana Upshur. No entanto, e em vez de levá-lo até a saída, o elevador leva-o para uma instalação militar subterrânea sob o asilo. Enquanto procurava por uma saída, Upshur é atacado e incapacitado por Walker numa última vez. No entanto, antes de Walker matar o jornalista, os ataques de Wall Rider prontamente matam o prisioneiro antes de sair. Upshur prossegue para a instalação e atende Dr. Relknin, originalmente acreditavam estar morto. O cientista responsável por todo o experimento, conhecido como Projeto Wall Rider, Rennick explica que Wall Rider é o resultado de experimentos com a nanotecnologia realizados em uma empresa chamada Billy e que Wall Rider é controlado pelo Billy. Wernick ordena Upshur a encontrar Billy no laboratório e matá-lo, fechando seu sistema de suporte de vida, matando assim Wall Rider. Depois de realizar essa tarefa, ele é preso e ele foi preso por Wall Rider,
que brutalmente bate e entra no corpo dele, sendo um hospedeiro, já que apenas uma pessoa que tenha experimentado grande dor psicológica pode sustentá-la, mancando em direção à saída. Ele é confrontado por Wernicke, que é acompanhado por vários guardas armados que repetidamente disparam Upshur como Upshur cai no chão, morrendo de suas feridas. A tela fica preta e a voz de Wernicke é ouvida. Upshur tornou-se um novo hospedeiro do Outrider. Em pânico, tiros e gritos e sons aparecem em créditos. O protagonista principal é Miles Upshur. Ele é um jornalista autônomo que sempre foi em lugares em que nenhum jornalista iria. Ele foi chamado por uma carta anônima para ir em um asilo e fazer uma matéria gerado pelo Murkoff Corporation. Ele é o único personagem que na verdade nunca fala, em vez de simplesmente gritando, gemendo e respirando pesadamente durante sequências intensas e cujos pensamentos estão em vez esperançosas pelas notas manuscritas. Apesar da dificuldade que ele experimenta no asilo, ele mantém uma firme determinação completar seus objetivos. No final do jogo, Upshur leva muitos tiros, possivelmente até a morte, por oficiais da SWAT, sob as ordens do Dr. Wernicke, para impedi-lo de relatar experimentos ilegais do asilo para o público. O que aconteceu foi que Miles se tornou o novo hospedeiro do Outrider depois de levar tiros. Miles controla o Outrider a partir de sua mente e matou os soldados e possivelmente o Dr. Wernicke na DLC Whistleblower. É possível ver os soldados sendo mortos por Miles e no final, Mylon Park leva uma facada de Jeremy Blair nas Miles, salva Waylon matando Jeremy. E depois é possível ver Miles com a câmera de Mylon na forma de Outrider. Então Miles ajuda a forma do Outrider. Então Miles ajuda Waylon a sair do asilo de uma vez por todas. Padre Martin Eichenbaum e é um ex-paciente em Mount Massive que, como resultado de sua insanidade, acredita-se ser um padre, mesmo reconfigurando as roupas de seu paciente em uma espécie de vestido. Ele acredita que Upshur seja um profeta enviado por Deus para registrar os eventos de Mount Massive e para espalhar seu evangelho para o mundo exterior. Ele mantém um firme controle sobre a maior parte dos outros presos, usando este controle para salvar Upshur de vários ataques, principalmente pelos gêmeos. Ele serve como uma das principais forças motrizes do jogo, aparecendo constantemente para o Upshur seguir ele de longe. Em uma das cenas finais, acreditando-se ser a segunda vinda de Cristo, ele é queimado numa cruz na capela do asilo, dublado por Andrew Epworth. Chris Walker é um ex-soldado do exército dos Estados Unidos que serviu várias vezes no Afeganistão. Ele é um homem que usa sua enorme força para arrancar a cabeça das pessoas fora de seus corpos devido a seus traumas na guerra. Ele teve esse comportamento incontrolável pouco depois que Miles entra no laboratório subterrâneo. Walker tenta atacá-lo uma última vez, porém ele é surpreendido por Outrider, que o mata e arrasta através de um respiradouro, rasgando seu corpo em pedaços, dublado por Shin-Win Miller. Dr. Richard, o Rick Trager, um ex-executivo da Murkoff Corporation, que eventualmente enlouqueceu e começou a atuar como médico, principalmente com a realização de experimentos e mutilações em pacientes e outros executivos. Ele também desempenhou um papel em manter uma tampa sobre as atividades ilegais, ordenando a institucionalização de potenciais delatores como David Annapurna para que pudessem ser experimentados até a morte. Ele mantém um sentido consistente e muito de humor negro, assim como ele mutila Upshur cortando 2 dedos. Ele também tem uma má opinião sobre o Martin e sua Bíblia, afirmando que o homem só poderia ser um pouco louco. Ele é dos primeiros antagonistas principais a morrer, quando ele luta em um elevador e em movimento com Miles e é empurrado pelos mesmos para fora da porta, onde é esmagado até a morte, passando entre os andares dublado por Alex Ivanovich. Os gêmeos canibais nos que buscam Miles com a intenção de comê-lo. Várias vezes eles são retidos por ordem dos Padre Martin para ocasionalmente perseguirem Miles independentemente. Eles são os únicos antagonistas principais que não morrem e são vistos pela última vez abrindo as portas da capela para Miles, permitindo-lhe sair depois Padre Martin morre. Dr. Rudolf Wernicke, um ex-cientista nazista que realizou experimentos semelhantes com a produção e controle da nanotecnologia em Hitler na Alemanha. Após a guerra, ele foi levado para os Estados Unidos como parte de um programa
que procurou utilizar as habilidades dos cientistas estrangeiros para sua própria necessidade. Ele trabalhou pela primeira vez em Los Alamos antes de ser transferido pela Mount Massive, que secretamente estava sob o controle do governo com disfarce de asilo para loucos. Sua morte foi falsificada em 2009 e ele continuou a sua pesquisa para o governo em aliança com Murkoff Corporation. Até os acontecimentos do jogo, ele diz para Upshur que a única razão pela qual ele ainda está vivo é porque o hospedeiro do Outrider, Billy, vê Wernick como seu pai e, portanto, opta por deixá-lo viver. Wernick é visto pela última vez sentado em sua cadeira de rodas ao lado dos 6 soldados e após o Outrider ser liberto pela suposta morte de Upshur no final do jogo, dublado por Marcel Gianni. William Billy é um paciente de 23 anos de idade que vive dentro de uma esfera de vidro mantido vivo por suporte de vida no laboratório subterrâneo em Mount Massive. Ele é um anfitrião de Outrider, apesar de suas capacidades físicas limitadas e assim controla as ações do Outrider. Ele vê o Wernick como seu pai, apesar de Rodolph estar simplesmente usando como um teste. Ele é morto como objetivo de final de Upshur quando Upshur desliga seu sistema de suporte de vida e afogo em seu próprio sangue. The Whistleblower é um homem anônimo que deu a dica a Upshur sobre atividade ilegal no Monte Asylum, como mostrado em seu e-mail. Ele tem um ódio intenso da corporação Murkoff com a sua experimentação ilegal em pacientes do asilo e contratou Upshur, assim como outros repórteres, em uma tentativa de expor seu nome verdadeiro. É Waylon Park, um engenheiro de software sob contrato com Murkoff, que começou a desconfiar de seus empregadores quando protocolos de segurança rigorosos recuraram deixá-lo em contato com suas esposas e filhos. Depois de um par de semanas, ele percebeu que estavam a fazer Mount Massive aos seus pacientes e parte para evidenciá-los. Ele será o protagonista do pacote de expansão Outlast Whistleblower. O Outrider é o principal antagonista do jogo. O Outrider é um demônio que tomou posse de Billy Hope e foi controlado por este último em um sonho lúcido. O Outrider tem grande força e poder e não pode ser visto em olho nu. O Outrider possui incrível força física e é o ser mais poderoso fisicamente no jogo. Ele pode dominar qualquer variante, incluindo o músculo Chris Walker, e matá-los de formas brutais, como jogá-los em uma sala com pouco esforço e com grande velocidade, ou esmagá-los em uma parede com força suficiente para literalmente espirrar seus corpos em poças sangrentas. O Outrider também pode voar no ar. Outlast beneficia uma experiência de Trock, uma empresa que ajuda a tornar os videogames muito mais realistas. Ele fornece consulta de especialistas em diferentes campos da ciência para adicionar profundidade nos personagens. Maral Trajano, PhD em Neurologia e Neurocirurgia, aconselhou dando-lhe personagens únicos com a colaboração de psiquiatras. Nem todos os pacientes em um asilo são necessariamente violentos, de modo que ele era algo que sugeriu que foi implementado. De estagiária, um pós-doutorado na Universidade de Stanford é mais real desta forma. O Outlast foi recebido com as críticas positivas no Metacritic. A versão PC tem a versão do PC tem uma média de 78 e de PC tem 80. No GameRanks, a versão PC mantém 79% de aprovação e a versão de PS4 tem 76%. Ele foi recebido com uma série de elogios e prêmios da E3 2013, incluindo os títulos de Most Likely to Make You Faint, mais provável fazê-lo desmaiar, e o Best of E3, melhor da E3. O site de jogos para PC Rock Paper e o Shotgun deu ao Outlast um comentário muito positivo, observando que o Outlast é uma experiência de como os jogos podem ser assustadores. É uma exemplificação. Marte Silva da IGN avaliaram o jogo com uma pontuação de 7,8, elogiando os elementos de horror e jogabilidade ao criticar os ambientes e modelagem dos personagens. Ele tem um pacote de DLC chamado Outlast Whistleblower, que foi anunciado que serviria como antecessor do jogo original. Então é isso, se você gostou do vídeo, não se esqueça de comentar o que achou para muito mais conteúdo e se inscreva no canal, que isso me ajudará demais da conta. Então é isso, eu agradeceria muito se vocês se inscrevessem, compartilhassem no Facebook, no WhatsApp, nos seus lugares aí, que eu estarei retribuindo. Não, vocês me ajudam, eu deixo. Então é isso, se você gostou do vídeo, comente o que achou aí. E comente aí o seu canal pra mim ir lá e visitar, que eu vou visitar também. Então tchau.